ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Essa pergunta aqui, por que você acredita na Bíblia, nesse livro? Tem alguém que já te fez pergunta? Quem aqui já recebeu? Uma pessoa só aqui na igreja? 2, 3, 4 pessoas já receberam. Por que você acredita na Bíblia? Por que você acredita neste livro? Eu quero falar algo com vocês rapidamente. Isso é uma das coisas que eu aprendi no seminário, que foi muito importante quando você conversa com alguém que não tem fé. Porque quando você conversa com alguém que crê em Deus juntamente com você, é fácil. Mas gente que não tem fé, não tem como você conversar no nível de fé. Então, o livro de Cantares de Salomão é um livro inspirado pelo Espírito Santo, como qualquer outro livro que nós temos na Bíblia. Agora, qual a diferença da Bíblia para qualquer outro livro de toda outra religião? Por exemplo, qual a diferença da Bíblia para o livro dos mormons? Qual que é a diferença da Bíblia para o livro dos islâmicos, dos muçulmanos, o Alcorão? O que a Bíblia tem de diferente em relação a esses livros? Eu quero ensinar isso aqui para vocês, preste atenção, para vocês que defesa do Evangelho. Nós temos em torno de 40 escritores da Bíblia, 40 pessoas que escreveram a Bíblia, 40 homens que foram usados para escrever este livro. Nós temos em torno de 40 pessoas. O pessoal que estuda com a gente aí no sábado já ouviu, e nós vamos repetir, que a gente sempre volta nas matérias. 40 pessoas. Agora pega hoje 40 pessoas, não, pega 10 pessoas que escreveu a respeito de psicologia. 10 pessoas que escreveram sobre psicologia no tempo atual. Você vai encontrar eles com briga. Eles com um defende um ponto, outro. Eles não concordam entre si. Nós temos 40 pessoas que foram usadas para escrever este livro. Agora detalhe, entre esses 40, muitos não conheceram o outro. Ok? Moisés não conheceu Esdras. Neemias não conheceu Davi. Os apóstolos do Novo Testamento, ninguém conheceu ninguém do Antigo Testamento, porque dá mais de 400 anos de diferença. 40 autores. Muitos não conheceram o outro, ou os outros não tiveram contato. Foram escritos em tempo diferente. A Bíblia demorou 1500 a 1600 anos para ser concluída. É interessante você saber disso, que você carrega um livro que às vezes você não tem esse conhecimento. A Bíblia demorou 1600 anos para ser concluída. Então foi 1600 anos de história acontecendo e o livro sendo aqui registrado de acordo com a história. 1600 anos. É lógico que quem viveu durante esse tempo, no início, não conheceu quem estava no fim. Do meio, não conheceu quem estava no início. 1600 anos. 40 escritores, autores, de diferente profissão. Um escritor era pastor de ovelha. O outro escritor era estadista. O outro escritor era rei. O outro era pescador. O outro era poeta. O outro era descendente de sacerdote. Escritores diferentes. Um escreveu da África, o outro escreveu do Egito, o outro escreveu de Jerusalém. Continentes diferentes. Olha que interessante. 40 autores, 1600 anos, profissão diferente, tempo diferente, tempo de história diferente. E qual que é o segredo? Já tentaram em toda a história desacreditar neste livro. Eles podem queimar, como Hitler fez, queimando, fazendo fogueiras, como alguns filósofos da Rússia fizeram. Eles podem fazer isso, mas eles nunca encontraram contradição entre si. 40 escritores,
1.600 anos, continentes diferentes, época diferente, e ela não tem contradição. Era como se alguém escrever algo aqui hoje, daqui a 400 anos outro escreve, e o que ele escreve responde e continua o que foi escrito hoje. Esse é esse livro que você anda com ele aí, que às vezes fica julgado, né? A gente não tem nem reverência. Não é que você vai andar beijando a Bíblia, mas pelo menos lê. Isso é um pouco de noção sobre a Bíblia que você carrega. 40 autores, profissão diferente, tempo diferente, cultura diferente, continente diferente, assuntos diferentes. Porque um escreve sobre dons, outro escreve sobre o Estado, outro escreve sobre as histórias do rei, mas tudo com uma conotação. E detalhe, cada livro aponta para Jesus Cristo. Cada livro tem uma direção para Jesus. Mas eu não vou falar disso hoje. É só para você entender o segredo, um pouco do mistério que tem esse livro que você carrega. Amém, irmãos? Ouviu a palavra? Quando alguém te perguntar por que você acredita na Bíblia, já não fala mais só porque é a palavra de Deus. Cita isso. E aí já sai, que a pessoa vai demorar uns 30 minutos para ficar raciocinando, sabe? Raciocinando. Então você já fala isso e libera. Livro de Cantares, capítulo 1. Quero dar uma notícia boa para vocês já ajudar a espalhar. Certamente nós teremos um culto aqui domingo de manhã. Essa semana eu tive 2 pessoas pedindo esse culto já, entre outras que já me falavam antes. Eu vou confirmar com os obreiros na quarta-feira e domingo nós vamos passar uma posição exata para vocês. Provavelmente eu quero começar já em novembro, irmãos, porque tem urgência. Teremos um culto de manhã, domingo, e um culto à noite. Queridos, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, eu já trabalhei com vocês. Esse livro de Cantares de Salomão é um livro que vai trabalhar com crescimento, com desenvolvimento e aperfeiçoamento. E eu estou explicando esse livro para você. E eu aconselho no decorrer da semana você meditar nesse livro até os capítulos já estudados para você ir desenvolvendo. No capítulo 1, eu vou estar fazendo um resumo com você, preste atenção. No capítulo 1, há um desejo grande da amada, da mulher, ser encontrada. Ela quer alguém que a ame, que a valorize, que a proteja. Ela precisa de ajuda. Isso nós lemos no capítulo 1. No versículo 4, eu não sei se você marcou, eu aconselho a você fazer essas marcações que vai te ajudar no estudo. Ela cita um segredo do crescimento. No versículo 4, leva-me após ti, correremos após ti. Então a pessoa, esta mulher, a noiva de Cantares de Salomão, que eu estou pregando e mostrando que ela representa a igreja, ou a pessoa como indivíduo, ela está deixando um sinal de crescimento. Qual é? Leva-me após ti. Ela está querendo seguir alguém para crescer. Ninguém cresce por si só. Então ela está dando já um segredo. Leva-me, correremos após ti. Vai à frente, leva-me e eu vou seguir. Então ela começa no capítulo 1, no versículo 4, querendo encontrar e desejando andar após o seu esposo. Todo mundo que cresce, deseja, cresce porque deseja e segue alguém, principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós estávamos estudando aqui e o livro de Filipenses fala que haja o mesmo sentimento que houve em Jesus dentro de nós. É você seguir alguém, é você representar alguém. No versículo 5, esta mulher que está querendo ter um contato com o noivo, ela fala, eu sou morena. E no versículo 5, no versículo 6, ela diz, eu fui queimada pelo sol. Queridos, quem é que procura a Deus estando perfeito? Não tem. A pessoa sempre sofre e chega dentro da igreja com dificuldade, com mágoa. Eu sou morena. Ela diz assim, olha, você é o meu amado, leva-me após ti, eu quero te seguir. Mas olha, eu estou queimada,
o sol me queimou, deixou mancha sobre o meu corpo. Isso remete a todos nós quando conhecemos o Evangelho. A gente não chega assim, no caminho do Senhor, cheio de dificuldade, cheio de fraqueza, queimado, no sentido de houve feridas em mim. Eu me feri, eu me cortei, eu estou manchado, eu estou sujo. E está conversando com Deus para ver se Ele aceita, está confessando os seus pecados. É o que a mulher está fazendo aqui. Então, fazendo um estudo, eu pude perceber que esse livro é um livro de crescimento. Eu quero encontrar o Senhor e eu quero seguir o Senhor. Mas ela diz: eu fui queimada pelo sol, eu fui machucada. Está no versículo 4. Eu lembrei logo do Evangelho, quando João Batista pregava e dizia: arrependei-vos. Ninguém entra no Evangelho sem entender. Ninguém tem uma vida com Jesus sem entender que Ele é pecador e carece das necessidades, carece das misericórdias do Senhor. Eu sou morena, no sentido, eu fui queimada pelo sol. Ela reconhece que há nela coisas que podem desfigurar ela, e ela não esconde isso do seu pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, não esconde isso daquele que pode curar ela. Eu acho isso fantástico desta mulher. Alguém me acompanha, irmãos? E ela diz assim: olha, eu sou morena. E ela confessa um pecado, ela confessa um erro. No versículo 6 ela diz assim: olha, os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram para cuidar de vinha que não era minha, mas a minha própria eu não cuidei. Ela está confessando. É por isso que o livro de Cantares é um livro de crescimento. Ela está dizendo: olha, eu fui marcada pelo sol. Olha, além de ser marcada pelo sol, eu tomei conta de coisas que não era minha. Eu cuidei e tentei ajudar e obedeci ordens que não era para obedecer. Eu errei. Eu cuidei de coisas dos outros, agora a minha própria eu deixei. Eu envolvi com o que não devia, era coisas dos outros. Ela está confessando aqui. Ela está dizendo: estou queimada pelo sol, e além de estar queimada, ou por causa disso, porque alguém me disse para fazer coisa e eu segui outro caminho, que não era o meu próprio caminho, porque a minha própria vinha eu não guardei que é dos outros, e eu estou com a minha vinha estragada, e atrasada, estagnada. Eu creio, e eu sei que eu estou falando com pessoas que tentam e lutam, esforçam para fazer o bem, mas sem a direção de Deus, faz um bem. Presta atenção, eu já passei por isso. Você entra numa situação para ajudar alguém, e quando sai, você é o mal, fez coisa errada e atrapalhou a vida dos outros. É ou não é? Sem a direção do Senhor, nós cuidamos o que é dos outros mal, cuidamos mal porque não temos direção, e a nossa própria vida, o nosso próprio destino, a nossa própria família, a nossa própria casa, o nosso próprio ministério, o nosso próprio filho, esposa, marido, aquilo que é nosso, fica mal cuidado. Ela está dizendo: eu cuidei o que era dos outros, o que era meu eu deixei. Mas ela está confessando. Amém, queridos? É crescimento, eu não preciso entrar nos detalhes, porque vocês são sábios e já entendem a palavra. Então vamos ganhando tempo. Então ela fala isso: cuidei o que é dos outros, o que era meu eu deixei. Aí olha que menina fantástica que ela nos ensina. Agora ela diz assim, olha, no versículo 7: porém, ou por causa disso, ela está dizendo: a minha alma te ama. Me mostra então aonde passa o tempo, aonde passa com o teu rebanho, aonde apacenta as tuas ovelhas. Ela está querendo mudar de vida. Olha o versículo 7, ela está falando isso. Então no versículo 7 ela está dizendo isso. Aonde você passa? Está falando com o esposo, com o protetor, com o noivo, com o rei. Aonde você passa o tempo? Aonde você descansa? Eu quero saber. Ela fala isso. Agora olha o que o esposo fala. Versículo 8, presta atenção. Irmão, o Espírito Santo me ensinou isso aqui que eu nunca mais vou esquecer, e nem vocês. O noivo fala assim: você quer passar o tempo comigo? Quer crescer? Quer tirar as manchas de ser porque foi queimada pelo sol?
pela vida, pelo mundo lá fora, às vezes dentro da própria família, dentro da própria igreja, dentro da própria casa. Você quer ser curada? Você quer passar a tomar conta daquilo que é seu? Porque ela está falando, eu tomei conta dos outros. O noivo está falando, você quer passar a tomar conta do que é seu? Aí ele responde no versículo 8: segue o caminho das ovelhas. Olha que revelação, irmão. Quer crescer? Segue o caminho de ovelha. Porque se você seguir o caminho das ovelhas, você vai me encontrar. Eu estou lá. Eu estou guiando as ovelhas. Aí quem tem caneta, anota aí no versículo 8, João 10, para você ler depois. Porque em João, lá no Novo Testamento 10, o Senhor Jesus disse assim, olha, em João 10. Olha o que é o caminho de ovelhas. João 10 e 2. João 10 e 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando as tira para fora, as suas ovelhas, ele vai diante delas, e as ovelhas o seguem. Olha o seguem aí de novo. Elas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Revelação, irmão. Irmão, quem escreveu o livro de Cantares foi Salomão. Davi, Salomão deve ter vivido 950 anos antes de Jesus. Então é lógico que Salomão não conheceu Jesus, mas ele deu a mesma palavra de Jesus em João 10. Quer crescer? Segue o caminho das ovelhas. Amém. 3 glórias que a gente ouviu, mas já está em concordância, né? A ovelha ouve a voz do pastor, o pastor conhece a voz da ovelha, e o pastor tem, irmãos, você que abriu comigo em João 10, marca 10 e 3, o pastor, agora falando como Jesus, e falando, representando a Cristo, como o Senhor Jesus fala, e como homem, como qualquer outro ministério. O pastor, ele tem o objetivo de chamar a ovelha para fora, de sair com a ovelha. E o pastor chama e sai para fora. É dar direção. Eu ensinei aqui na reunião de obreiro. Tem alguém de outro ministério, não precisa manifestar. Mas você que é de outro ministério, o seu pastor tem que fazer 3 coisas por você. Primeiro, dar direção. O pastor tem que dar direção. O seu líder, do jovem, das mulheres, de criança, de qualquer forma, tem que te dar direção. Se ele não te dá direção, não tem como você seguir pessoas que não te dão direção. Segunda coisa, tem que dar provisão. Tem que prover para você alimento, tem que prover para você. Terceira coisa, tem que manter um ambiente de paz. É ordem e organização. Você não segue pessoas que não te dão direção, provisão e não mantém um ambiente de paz. Ok, queridos? Não siga pessoas que não te dão uma direção, que não prover para você coisas espirituais, falando como igreja, e que não dá e não mantém um ambiente de paz. O pastor chama para fora direção, está chamando para um caminho para percorrer. Não vou falar das outras coisas que eu disse aqui, que é a provisão e o ambiente de paz. Elas ouvem a sua voz e jamais segue estranho. A ovelha que é ovelha, e todos nós somos ovelhas, mas nós que somos ovelhas não seguimos estranhos. Por quê? Porque conhecemos a voz do pastor. Quem é ovelha, ou diz que é ovelha e segue caminhos estranhos, nunca reconheceu a voz do pastor. Pensa sobre isso. Conseguiu entender? A pessoa que está no ministério, numa igreja, daqui a pouco está em outra, está servindo a Deus no monte, está servindo a Deus em outra igreja, depois em outra, depois não sabe nem o que ele é porque nunca foi ovelha. Porque quem é ovelha tem um pastor como direção, ele não segue voz de estranhos. A mulher está dizendo, eu preciso ser limpa, eu preciso cuidar do que é meu. E Salomão responde, segue o caminho de ovelhas. Eu não devo seguir o caminho da minha esposa Ramayane. Ela não deve seguir o meu caminho. Nós não devemos seguir o caminho do nosso filho. É por isso que Jesus falou que às vezes ele veio trazer espada no meio de uma família. Porque se eu sair fora do caminho de ovelha, a Ramayane não tem um dever de me seguir. Eu deixei de ser ovelha.
Ainda que eu seja esposo, mas não sou mais ovelha. Ela tem que seguir o caminho de ovelha. Isso é uma função. Nisso o Senhor Jesus fala que Ele veio trazer às vezes sua espada, porque vai dar divisão. Tem gente que quer seguir, quer obedecer, outro não. Quem está entendendo, irmão? Palavra clara do Senhor Jesus. Vamos voltar. Segue o caminho de ovelhas. Irmãos, eu lembrei de uma coisa aqui agora. Vou contar isso aqui, isso é bom. Essa eu aprendi com o Arno e com a Tatiane. Eles me ensinaram muita coisa sobre adoração. Eu acho que é na Austrália. Na Austrália ou na Inglaterra. Mas vocês vão saber que participam do louvor. É na Austrália ou na Inglaterra. O pastor chegou um dia no culto e disse assim: a partir de hoje, 30 dias, na hora do louvor, sem tocar instrumento. Quem conhece essa história? Ninguém conhece? Então, presta atenção aí agora, coisa boa. Até me empolgou a contar com mais... Tirar onda, né? Não é possível, vocês não conhecem isso. O pastor chegou na igreja e falou: 30 dias, com o maior grupo de adoração gospel, que é do Hillsong, sem tocar instrumento. Falei errado? É Austrália, né? Sem tocar instrumento. Na hora, os instrumentistas olhou um para o outro, olhou para a líder, eu acho que era uma mulher, e falou com ela: o pastor ficou doido. Final do culto, aquele bolinho que faz, né? Quem participa do louvor já tem. Tá vindo. O pastor saiu. Grupo do WhatsApp. Você viu que coisa, pastor? Não entende nada de oração, proibindo nós. Falou com a líder: vamos sair do ministério. A líder, que é líder, falou assim: o pastor pediu 30 dias. Não é um ano. Não custa. Vamos obedecer. Durante os 30 dias, eles começaram a reunir. E disseram: mas que coisa sem graça, sem tocar instrumento, cantar sem tocar instrumento. Um líder, por isso que eu estou trabalhando com líder aqui na reunião. A líder da adoração falou assim: nós nunca fizemos um trabalho social. Vamos fazer um trabalho social, ao invés dos nossos ensaios, já que não tem instrumento. Começou a ir para casas e servir gente com deficiência, gente que tinha ganhado neném, gente idoso, lavava roupa, cozinhava, limpava, jardinagem. Começou a fazer bolos e trazer as coisas. Começou a dar presente para os outros mais simples. Um mês, começou a servir. E eles começaram a perceber o que é a adoração. Eu já falei isso aqui: adoração não é cantar ou tocar, é obedecer. Isso foi percorrendo no ministério. Eles tiveram a oportunidade de louvar sem instrumento. Nas primeiras semanas teve dificuldade. Na segunda, fluía de uma maneira que parecia que havia anjos tocando pela história. Não parava de louvar. Houve um desenvolvimento. Para concluir, para você entender o que eu estou dizendo, a líder do louvor, eu acho que era uma mulher mesmo, a líder, se apartou um pouco e foi falar com Deus sobre isso. Foi pedir ao Senhor uma direção. Ela entendeu o tanto que ela precisava desenvolver, ainda que ela tinha tomado a atitude certa de obedecer. E o Espírito Santo deu ela um louvor que vocês cantam aqui na igreja e não sabem a história dele. Quando a música... Vamos? Para um pouquinho. Puxa ela aí, Daniel. Desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. O resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar
és apenas uma canção, não é o que queres de mim. Busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, porque a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, porque a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, porque a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, Jesus. As palmas exaltam o nome do Senhor. Ela fala que esse hino, de todos os outros, mas esse hino marcou a vida, porque esse hino veio por causa da obediência. 30 dias sem instrumento, e ela cantou esse hino. Quando a música acaba, esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Forte, né, irmãos? Nunca mais vocês vão cantar esse hino agora sem entender a história. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, pela direção que o Senhor nos dá. Isso é bom. Oh, Senhor Jesus. Obedecemos ao Senhor Jesus. Obedecemos às autoridades da cidade em geral. Precisamos orar pelas autoridades, porque a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Obedecemos aos nossos pais. Tem filho que cresce, mal fez 18 anos, ameaça bater nos pais. Só o sangue de Jesus atrasa as bênçãos do Senhor. Obedecemos os nossos líderes, desde a quem toma conta de crianças, dos jovens, da adoração, das irmãs, os obreiros e os pastores. É na obediência que o Senhor ordena a bênção. Que o Senhor me faça e nos faça pessoas obedientes a Ele, temente a Ele, obediente aos demais, e que possamos levantar oração por aqueles que nos cobrem com a sua autoridade. Amém, querido? Vamos continuar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, como que a palavra de Deus se renova, né? Eu já falei sobre isso. A gente está voltando com a outra perspectiva, com a outra visão aqui agora. Vamos ganhar um tempo então. E aí termina o capítulo 1. Lembra que ela começou como? Eu estou queimada, fui manchada, eu não sirvo, eu não presto, eu estou cheio de defeito. Olha como que o Senhor termina o capítulo 1 e o versículo 15 com ela. Eis que você é formosa. Ó minha amiga, você é formosa, gentil e agradável. Você lembra quando você chegou na igreja? Assim, machucado, com erro, mal, ou em algum culto, todo sujo, leproso, sem valor. E aquele que podia falar com você, que safadeza, hein? Realmente estão certos, você não presta para nada. Quantas vezes eu te dei chance? Aquele olha, põe a mão no seu ombro e não vê você como o mundo vê, né?
Jesus, ele é mestre em fazer isso, né, irmãos? Ele é mestre em ver diferente. Jesus, ele olha a mulher samaritana, que todo mundo chamava ela de safada, ele olha para ela e vê uma evangelista, porque sabia que ela ia ganhar toda a cidade. Olha que visão. Que o Senhor nos dê esse modo de enxergar, né? As pessoas olhavam pelo gadareno e mostravam, ali está um monstro, um assassino, quem passa ali à noite, ele agride, ele rouba. Jesus olha e fala assim, é o pastor desta cidade, eu vou salvar ele, ele vai tomar conta desta cidade. Olha a visão de Jesus, irmãos. Precisamos aprender isso. Nós precisamos ter esse sentimento, aprender isso. O pessoal larga, traz a mulher adúltera, joga no chão, toda rasgada, toda manchada, machucada. E o Senhor olha para ela, depois de fazer aquele combate psicológico, né? Atira aí a primeira pedra, quem nunca pecou. E eles vão embora, ele fala, alguém te condena? Não, nem eu. Está livre, vai em paz. E não volta a fazer isso de novo, não. Dá a ela uma direção. Olha que coisa. Essa mulher chegou manchada, queimada pelo sol. Perdeu tempo, cuidou de coisa dos outros. Machucada, termina no versículo 15. O Senhor, o noivo fala para ela, você é linda e formosa. Só Jesus faz isso. Com você e comigo. Nós precisamos orar para ter esse mesmo sentimento, sabe? Você olhar para alguém, começando na nossa própria casa, né? Na nossa própria família, e encontrar qualidade. Eu encontrar qualidade na Ramayane em mim, nós no Abner, o filho, nos pais. E aí a gente vai estendendo isso. Tem que começar assim. Não vou estender. Aí nós entramos no capítulo 2. No capítulo 2. Onde eu ensinei vocês que Rosa de Saron não é Jesus, é a mulher. Algumas igrejas, sem conhecer a Bíblia, escreveram Rosa de Saron como se fosse Jesus. Não, Rosa de Saron é a mulher. Ela agora, ela já entra no capítulo 2 falando, eu de fato sou bela, eu sou uma rosa, eu sou um lírio entre os vales. A pessoa se valoriza, né, irmãos? A autoestima melhorou. Ela recebeu atenção e entendeu que ela é importante. A pessoa fala assim, você não presta. A pessoa murcha, não. Para você, talvez, eu tenho esse valor. Mas eu ouvi na igreja, Jesus me enxerga de outros olhos. De outro modo. E ela começa, eu sou o lírio. Aí no versículo 4, ela dá uma outra, o mesmo versículo, o versículo 4 do capítulo 1, tem a mesma palavra do versículo 4 do capítulo 2. Levou-me. O versículo 4 do 1 diz, leva-me. E o 4 do 2 diz, levou-me. Ou seja, ela está seguindo. Ela está sendo guiada. Ela está crescendo. E agora leva ela a uma sala de banquete. E eu já falei sobre isso. E coloca sobre ela um estandarte, que é uma proteção. Uma proteção, mostrando que ninguém podia tocar nela. Para você entender por que você vem na igreja e por que você serve Jesus, se você for bom para achar, vai em Efésios 1:13, que eu quero ajudar com esse texto para vocês. Efésios, se não quiser, apenas anota para você ter um dever de casa no decorrer da semana. 1:13. Efésios 1:13. Olha o que diz. Em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende crido, olha o passo, irmão, ouviu a palavra, que é o evangelho, e creu no evangelho, o que aconteceu? Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, que é a herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Foste selado, o Espírito Santo selou você. Depois que você ouviu a palavra, ouviu o evangelho e creu,
você é selado. A Bíblia diz que você saiu do império de trevas e entrou no reino de luz. Você começou a ser agora uma nova criatura. Tudo seu muda. Por isso que nós estamos aqui. Foste selado. Então versículo 4 do 2: levou-me a um banquete e colocou em mim um estandarte, é uma proteção. Ela podia ir e vir, ainda que tinha dificuldade, mas ela tinha uma marca de proteção. Já comentei sobre isso. O versículo 8 descreve esse hino que nós cantamos na igreja. Porque depois que ela foi selada, ela recebeu proteção, ela recebeu aqui, irmãos, o direito de clamar por seu amado. E o amado, ele vem saltando sobre os montes, pulando em relação ao encontro dela. Ela foi selada, ela creu no amado. Quando ela tem uma necessidade, é só ela gritar. O amado vem saltando pelos montes. É uma palavra que não surge efeito quem não crê na providência divina, mas eu creio. Eu creio tanto, irmãos, que eu creio, igual o Rony contou aqui na sexta-feira, que tem momentos que não dá para gritar para socorro, mas pelo fato de você já receber uma proteção, quando ele bateu a moto, ele já saiu da moto, e a proteção foi tanta que ele caiu em pé, fez os raios-x, mas não quebrou nada, porque há um selo. Quando a pessoa é selada pelo Espírito Santo, irmão, ele já não morre no tempo do mundo, nem no tempo do diabo, nem segundo as suas obras. Ele já passa a ser alguém vigiado pelo mundo espiritual, pelo reino de Deus. Uma pessoa que é selada pelo Espírito já não parte, porque entrou no caminho de morte. Não acontece isso. Ele é propriedade exclusiva do reino dos céus. Então há uma determinação, há um cuidado. Se não terminou a obra, ele não vai. É por isso que a Bíblia fala que ainda que um justo cai 7 vezes, o Senhor o levanta. Caiu, mas não desanimou, não perdeu a esperança, ainda tem o Senhor. O Espírito Santo fala: levanta, porque a obra não terminou. E ele tem que continuar. É um caminho. Se ele caiu de novo, mas não blasfema, não critica, não murmura, reconhece o seu próprio erro, o Espírito Santo pega, faz o reconhecer, levanta e diz: continua, porque não terminou. Toda pessoa que ouve a palavra de Efésios 1:13, da salvação, e crer no Evangelho, e é selado pelo Espírito Santo, ele recebe um destino dentro do reino. Ele recebe um compromisso dentro do reino. Ele recebe um chamado dentro do reino. Agora é só Deus, o Eterno, para descrever em detalhes até onde você pode ir. Qual a sua capacidade. Aí já é com o mundo espiritual que você precisa reconhecer e buscar isso de Deus. Amém, queridos? Ele vem saltando pelos montes. Agora, aí eu terminei aqui. A última mensagem minha eu terminei dizendo sobre isso. Mas no versículo 10, eu disse que o livro de Cantares é um livro de crescimento, aperfeiçoamento. Amém, irmãos? Olha aqui. No capítulo 1 ela chegou machucada, recebeu ajuda, terminou ele elogiando. No capítulo 2 ele fala: levou-me, me deu o estandarte. Agora no versículo 10, o amado chega e diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Aqui eu termino por causa do tempo. O que aconteceu? Me acompanha aqui, irmãos. Olha aqui. Ela entrou, foi abençoada, recebeu amor, carinho, elogio. Levou ela na sala, no banquete, com alegria, com proteção. Agora ela teve uma crise. Ela entrou dentro do quarto. As mulheres entendem muito bem isso, mais do que os homens. Amanheceu diferente. Começou a fazer um julgamento sobre a vida. Viu que viveu coisas boas, mas não teve força para sair. Aquele dia, entrou para um quarto e fechou a porta. O amado bate e diz: levanta,
amiga minha, formosa minha, e vem. É um livro que chama a pessoa. O bom pastor chama as ovelhas e elas o seguem, sai para fora. Ele está falando, vem, levanta. Não é tempo de ficar morta, deitada, ou com homem. O Senhor está dizendo, levanta. Amiga, você tem relacionamento comigo. Levanta e vem. Deus está chamando para fora, no versículo 10. Homens e mulheres que me ouvem, é uma palavra para nós aqui agora. O Senhor chegou e falou, ó, levanta, amiga. Está dizendo, você não é inimiga. Você está achando que você é inimiga? Você está achando que você tem inimizade com Deus? Não, o Senhor está dizendo, levanta e vem. É um chamado para o seu posicionamento. Levanta e vem. Aí ele vai explicar no versículo 11. Está falando com ela assim, ei, passou o inverno. A chuva já acabou. Ela está deitada, ela está pensando que está inverno, está frio, está difícil de andar, e está chuvoso o tempo. Ele está dizendo, não, o inverno já passou, a chuva acabou, levanta e vem. Crescimento, está chamando para fora. Para de ficar pensando no inverno, no tempo de chuva, no que você sofreu, no que você passou. Pelo amor de Deus, para de ficar se comparando. Para de viver em migalhas dos outros, da família de homens, e não vive pela fé que agrada a Deus. O Senhor está dizendo, oh, passou o inverno. O Senhor está dizendo, oh, já acabou esse tempo. Há tempo para tudo. O que o Senhor está dizendo? Oh, acabou o tempo. Passou o inverno, cessou a chuva. Deus está falando com ela no versículo 12. O noivo fala, e Deus fala para nós, já apareceu flores, você está perdendo o tempo de flores. Olha o versículo 12. Aparecem as flores sobre a terra. Aquele hino veio dessa estrofe aqui, ó. O tempo de cantar chegou. O livro de Cantares é um dos hinos, dos livros que mais saíram hinos. Falou com ela, o tempo de cantar chegou. Você está chorando, deitada, escondida e trancada, achando que tem inverno e tem chuva. E o noivo está falando com ela, tem pássaros, tem flores, tem cânticos, é tempo de cantar. Olha que poder, irmãos, de palavra do Senhor. É tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. As vides em flor exala o perfume. E ele insiste com ela, irmão. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem para fora. Todos nós já fomos pirracentos assim, viu, irmão? Deus fala, Deus fala, Deus fala. E você ainda fica, mas não tem mais. Passou o inverno, cessou a chuva. O Senhor está falando, contempla as coisas que eu estou fazendo. Flores cresceram, pássaros cantam. Você é amiga minha, vem para fora. Eu creio, irmão, tem gente me ouvindo. E me ouvindo isso na dimensão espiritual. Deus falando com você. É tempo de você levantar e vir. Vem para fora. E ele fala no versículo 14: você anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Você sabe o que é isso? A montanha. Já viu aqueles filmes onde tem a montanha e o lugar de passar estreito, perigoso, quase caindo? Só que no meio da montanha que você vai subindo tem uns ocultos que você se esconde, né? Quem assistiu O Senhor dos Anéis entende quando o Frodo vai levar o anel lá, que ele está subindo aquelas montanhas. O Senhor está dizendo para ela, se você continuar assim, você está se escondendo nas trevas, porque esconder não é coisa de crente. O Senhor te deu um espírito de coragem. Aleluia, pelo menos um amém, glória a Deus. O Senhor não te deu um espírito de covardia. Então quando você se esconde, irmãos, isso é coisa de quem? De gente deficiente.
de gente medrosa, você está se escondendo. Olha, o Senhor está falando com ela no versículo 14. Ele está insistindo, não levanta. Ele está falando, ó, você está se escondendo e perto da ladeira. Está dizendo, aí é perigoso. Enquanto você se esconde nas montanhas e perto da ladeira, você está correndo o risco de cair. Aí Deus está falando com ela, ficar aí é perigoso. É perigoso ficar aí, escondendo e na ladeira. O abismo mata. Tem pessoas nessa noite, irmão, se tiver, que está ouvindo a minha voz, que estava se escondendo do chamado, da vida. Não pensa só na igreja não, pensa na vida. No sair para fora da vida, da existência, do acreditar. Hoje com essa palavra você está liberto, em nome de Jesus. O Senhor Jesus diz, estais livre pela palavra que tenho vos falado. Eu preciso terminar isso aqui. Sai do oculto das ladeiras. E o Senhor grita com ela no 14, mostra-me a tua face, eu quero ouvir a tua voz. A tua voz é doce e a tua face me traz alegria. Você já reparou que todo mundo que entra no oculto está correndo risco de ladeira, parou de orar? Toda pessoa que entra no oculto e corre risco de morte, está num lugar escorregadio e perigoso, não tem vida mais de oração. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, deixa eu ouvir a tua voz. No capítulo 1 ela falava o tempo todo, é o meu amado, eu estou queimada pelo sol, eu cuidei das coisas dos outros. Ela falava, aqui no capítulo 2 ela calou a boca. Ela parou de relacionar com ele. Obrigado, Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra e as revelações que o Senhor traz ao nosso espírito. Escondeu e está correndo risco. Ela parou de conversar com Deus e o Senhor está falando com ela, deixa eu ouvir a tua voz. Fala alguma coisa comigo. Você chegou falando que precisa de ajuda, que ela é queimada pelo sol, que os seus irmãos tinham colocado para tomar conta dos outros, que você não é agradável. Agora você se calou, se escondeu, está no oculto, correndo risco. Ele diz, fala, mostra a tua face, deixa eu ouvir a tua voz. Aí ela responde, mas eu não vou responder o que ela responde aqui, vou deixar para domingo que vem, porque são 8:55, eu preciso terminar. Domingo que vem nós continuamos daqui em nome de Jesus, porque ela vai responder, ela vai falar, e ela vai falar pedindo ajuda. Leia o capítulo 1, capítulo 2, e pode ler aí até o capítulo 5, que nós vamos meditando um pouco. Amém, querido? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Vai dar, Bruno, para fazer? Fica do lado ali mesmo, se você quiser. Nesse tempinho que nós temos, eu gostaria que você, nesse tempo que nós temos, pela palavra que foi falada, toma, se vocês conseguir, Patrick, toma. Nesse tempo que nós temos, presta atenção aqui, é um tempo de libertação pelo que foi falado. Levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Oh, aleluia. Som e som. Oh, Senhor. Oh, Deus. É um lugar de oração esse ambiente, irmãos. Aí o Senhor disse para ela, fale alguma coisa, deixa eu ouvir a sua voz. Você parou de conversar comigo. O Senhor está dizendo para homens e mulheres nesta noite, você parou de conversar comigo. Antes você falava tudo que acontecia durante o dia, você conversava comigo. O patrão, no trânsito, em casa. Agora você parou de conversar comigo. Entrou um espírito estranho na sua mente, uma seta estranha. Você passou a ficar escondido nas rochas.
correndo risco na ladeira. O Senhor não quer que você fique assim. O Senhor só está pedindo: levanta e vem e conversa comigo. Conversa comigo. Conversa comigo. Porque a Bíblia diz que o pastor, ele ouve a voz da ovelha, porque ele a conhece e ele chama para fora. Fale alguma coisa com Deus. Fale com o Senhor. Enquanto você fala, eu oro por você, para que o Pai escuta o que você está dizendo, porque Ele está mandando eu pregar isso, é porque Ele quer que você abra a boca e fale com Ele. O orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Quem tiver de cantar, canta. Mas quem tiver de falar algo com Deus, fale com Deus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre Ele cuida de você. Milhares e milhares. Receba o cuidado de Deus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Queridos, eu queria que todos que escutou esta palavra, principalmente no final, eu pedi para deixar só o teclado um pouquinho agora. Fale alguma coisa para Deus. Fala assim: Senhor, me perdoa. Senhor, eu saio para fora hoje. Senhor, perdoe meus pensamentos que me deixavam preso, porque a partir de hoje, preso eu não fico mais. Senhor, o Senhor está me chamando para fora. Eu só estava vendo tempo ruim, inverno, tempo chuvoso, tempo nublado e perdendo a graça e a vida com a minha casa, com a minha família, com a igreja, no meu trabalho, perdendo o sentido de viver. Mas hoje o Senhor me traz esperança. O Senhor está me dizendo que é tempo de sair e ver pássaro, e ver flores, e ver novidade. Eu recebo esta palavra, eu recebo esta palavra, eu recebo esta palavra. Vocês precisam responder o altar. Quando o altar libera algo e você responde algo, o Senhor confirma isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Só você e o Senhor. 9 horas e eu termino agora com 2 minutos. Libere algo. Confirme isso. Agradeça pela palavra que o Senhor liberou ao seu coração. Agradeça pelo chamado. Ele está dizendo que você tem valor. Pare de ficar escondido. Deus está dizendo: amiga minha, você é amigo meu, você tem relacionamento comigo, foi selado pelo Espírito Santo. Vem para fora. E nós terminamos em nome de Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Obrigado, Jesus. Yeshua. E Ele vem saltando pelos montes. Se invocar, Ele vem. Se chamar, Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Oh, aleluia. Meu amado é Ele vem. o mais belo entre milhares e milhares. E o meu